Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora você está vendo isso, mas hoje a gente vai ter uma aula de trigonometria. Meu nome é Felipe, meu WhatsApp está aí, para caso tenham dúvidas, a gente tirar. Bom, o que é essa trigonometria que é tanto falada e às vezes cai e a gente fica meio maluco, né? Que é seno, cosseno, umas coisas meio confusas. Mas, bom, a trigonometria nada mais é do que a relação existente entre os ângulos de um triângulo e, e o comprimento dos seus lados, né? Então, a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo, né? É necessário que seja esse triângulo retângulo para a gente ter o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, né? Outros tipos de triângulos não vão ter isso. E, bom, a trigonometria, ela está falando da relação desses ângulos aqui, tanto esse, quanto esse, quanto esse, em, em relação aos lados. Então, a gente tem o lado A aqui, a hipotenusa, o lado B, o cateto oposto, e o cateto C, o cateto adjacente. Então, o que quer dizer isso? Ele diz que, por exemplo, se eu pego esse lado e divido por esse, o cateto oposto dividido por esse, o cateto, que é o caso da tangente, né? A gente vai ter sempre um valor igual para aquele tipo de ângulo. Então, no caso que a gente vai ver, por exemplo, seno de 30 graus, o cateto oposto dividido pela hipotenusa sempre vai dar o mesmo valor, que no caso é o seno de 30 graus, é meio, beleza? Bom, e o que a gente precisa saber de mais importante aqui? Existem outros tipos de conceitos na trigonometria, mas os mais importantes e os que mais caem no Enem é o seno, o cosseno e a tangente, né? Ou escritos dessa forma, né? Seno, cos e tg. E aqui, esse alfa, no caso, seria esse ângulo, né? E o que seria o seno? O seno seria a relação do cateto oposto, CO, né? Cateto oposto. Bom, e o que é cateto oposto? O cateto oposto é o lado do triângulo que está oposto ao ângulo, beleza? Já o cateto adjacente, esse aqui, é o cateto que está colado no ângulo, beleza? Por isso, normalmente, a gente usa um triângulo retângulo, já que a gente não teria como saber qual que seria o cateto adjacente num caso de triângulo equilátero ou outro tipo de triângulo, né? Já que não teriam dois catetos adjacentes, né? A hipotenusa também poderia ser chamado, né, no caso. Mas como é um triângulo retângulo, a gente já tem hipotenusa marcada aqui, então a gente só tem que denominar esses dois catetos. Então, o que está o lado contrário do ângulo é o oposto e o lado junto ao ângulo é adjacente, beleza? Então, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, beleza? Então, pega esse valor aqui e divide por esse, vai ser seno de alfa, beleza? Esse ângulo aqui. Se a gente pegar cosseno de alfa, é a mesma coisa que eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, sempre, beleza? Do mesmo ângulo, né? Se o triângulo for em dimensões diferentes, mas tiver o mesmo ângulo, esse cosseno, seno, tangente desse ângulo vai ser sempre o mesmo, beleza? E já tangente quer dizer o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu vou pegar esse aqui e dividir pelo cateto adjacente. O que a gente faz para lembrar, para construir essas formulazinhas aqui, escreve seno, cosseno e tangente nessa ordem, e fala K, H, H. Beleza? É isso. Coca, Coca, H, H. Então, já gravamos aí essas três formulazinhas básicas da trigonometria. Aí o que a gente tem que saber, principalmente nos ângulos da trigonometria, seriam esses ângulos notáveis, que são os que mais aparecem e os que a gente sabe, tem que saber o valor mais ou menos de cabeça, tudo bem? Que seria o ângulo 0, o ângulo 30, o ângulo 45, 60 e 90, beleza? Daí para isso, a gente tem também outra musiquinha que é
só diz respeito ao 30, 45 e 60, tudo bem? O 90 e o 0 a gente não tem musiquinha, mas a gente vai ver como que é tranquilo de lembrar qual o valor deles, tudo bem? Bom, a musiquinha no 30, 45 e 60 é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2, estão vendo? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Essa é a musiquinha, beleza? Então, escreveu tudo isso, a gente já tem a maioria dos ângulos na cabeça. Bom, para a gente entender um pouco melhor os valores do 0 grau e do 90 graus, eu trago esse círculo trigonométrico, que é um círculo muito interessante, foi construído aí para explicar um pouco dos valores dessa trigonometria, né? Que é um círculo construído com um raio de valor 1, beleza? E que a gente vai andando com esse raio em ordem anti-horária, né? E a gente, dependendo desse ângulo aqui, a gente vai ter o seno desse mesmo ângulo, o cosseno e a tangente desse lado aqui, ó. A gente passa uma reta tangente ao círculo, entenderam o nome? Tangente ao círculo. E assim a gente tem o valor quando a gente pega e continua esse raio retilíneo, pega e continua essa reta até bater na tangente aqui. Daí a gente vai ter o valor desse ângulo aqui, beleza? Então aqui ele pegou um ângulo bem nada a ver, mas só para a gente ter uma ideia. Então esse eixo aqui desse círculo seria o seno, beleza? Esse ângulo aqui seria o cosseno e aqui, quando encostar aqui, é a tangente, beleza? Então, quando a gente faz nesse ângulo alfa aqui, que é o 49,34, a gente vai ter a gente pega essa bolinha aqui que está encostando, né? O raio está encostando na circunferência aqui, né? A gente pega isso e passa a encostar, tenta encostar no eixo, beleza? É a mesma coisa que qualquer plano cartesiano, tudo bem? A gente transfere, né? Para a gente descobrir o valor. Então, transferiu aqui, a gente descobriu que essa reta aqui mede 0,7, né? Lembrando que o raio desse círculo vale 1. Então, se ele está menor, ele tem que ter menos que 1, né? Então, é 0,7. Então, a gente já descobriu o seno desse ângulo aqui, que é 0,7. E aqui a gente passa para esse eixo aqui e a gente descobre o cosseno desse ângulo também. Então, que é 0,65. Agora, a tangente, a gente passa além da circunferência, né? A gente vai encostar aqui. E por isso, quando a gente chegar no ângulo 90 aqui, ó, né? O 90 fica paralelo, né, esse eixo seno, a gente vai ter um valor de tangente inexistente, né, porque ele nunca vai encostar nessa reta tangente, tudo bem? Mas também a gente tem os valores negativos, então se eu passo essa bolinha aqui, né, a gente vai para cá, a gente vai transferir essa reta, a gente vai chegar no valor negativo da tangente, tudo bem? Assim como se eu estiver nesse quadrante aqui, a gente vai ter um cosseno negativo, né? E um seno positivo. Assim como se eu descer ainda mais para esse quadrante aqui, a gente vai ter um seno negativo, um cosseno negativo e também uma tangente positiva. E assim vai, né? A gente vai vendo conforme o plano cartesiano nos mostra. E é isso que eu queria mostrar, esses ângulos notáveis. Então, se a gente tem o 0 e o 90 aqui, que dão 0 e 1 e 0, e aqui, como vocês viram, é inexistente, né? Como eu já disse, eles vão continuar paralelo para sempre, então nunca vai ter um valor. Então, como que se explica esse 0 e 1, né? Então, para a gente ter um seno de valor 1, a gente precisa que essa bolinha esteja exatamente aqui, né? E quando a bolinha está exatamente aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, o seno do ângulo de 90 graus é 1, beleza? Então, vamos ver, só para confirmar, seno de 90 graus, 1, beleza.
Agora, para eu ter um seno igual a zero, a gente tem que chegar aqui nesse valor, né? Então, eu pego essa bolinha e ando aqui, ó, até chegar aqui, ó, que daí ele zera, né, o valor. Então, se eu chegar aqui, qual que é o ângulo que temos aqui, né? É zero, né? Porque não tem, eles estão encostados, a linha do raio da circunferência junto com o eixo. Então, ângulo zero, a gente tem o valor de seno igual a zero. Olha lá, igualzinho como eu falei, né? Agora, o cosseno é a mesma coisa. Se eu quiser um cosseno igual a 1, eu vou ter que chegar com essa bolinha até aqui, ó, né? Para a gente ter a soma aqui total de igual a 1. Agora, qual que é o ângulo quando essas duas linhas estão encostadas? É zero, né? Igual o seno de 90. Então, cosseno de zero e seno de 90 é zero, beleza? Então, vou só confirmar aqui. Cosseno de 90, zero. Cosseno de 1, de zero é 1, beleza? Então, só para confirmar agora o 90 para vocês verem, cosseno, para a gente ter um valor igual a zero, a gente tem que chegar o mais próximo aqui desse zero aqui, né? Então a gente pega essa bolinha e anda até aqui, ó, ou até aqui, né? Então, quando a gente chegar ou num desses pontos, a gente vai ter o valor igual a zero. E, bom, confirmados isso, a gente vê agora a tangente. A tangente, quando a gente chegar com essa bolinha aqui, a gente vai ter o valor igual a zero. E é isso. Então, só para a gente revisar rapidinho, seno é igual a 1, a gente tem aqui, e aqui a gente tem o seno igual a menos 1, beleza? E enquanto o cosseno a gente tem igual a 1 aqui, e aqui é menos 1. E enquanto zeros, valores zeros, o seno, quando está aqui, nesse ângulo aqui, que é o zero, ou nesse aqui, que é o ângulo 180, né, meio círculo, né, a gente tem o valor zero também. E o cosseno, quando a gente está no ângulo 90, a gente tem o valor zero, e quando a gente está no ângulo 270, que é 3/4 do círculo, né, 270 graus, a gente também tem o cosseno zero, beleza? Então é isso que vocês precisam saber, dar uma melhor olhada nisso, dá uma estudada, né? Faz os cálculos, desenha isso e fica tentando entender melhor. E é muito legal de ter isso na cabeça, beleza? Bom, então vamos partir agora para as questões, né? Essa questão aqui que eu trouxe, ela pede para a gente várias coisas. Pede a área, pede cateto AC, pede a hipotenusa, pede a razão entre um cateto e outro, pede o perímetro também. Então, para a gente conseguir responder isso, a gente vai ter que fazer várias contas para poder confirmar o resultado, beleza? Então, vamos começar. Ele deu esse triângulo aqui, que a gente tem um ângulo de 30 graus nesse lado. Logo, um triângulo, vocês sabem que a soma de todos os ângulos dentro dele é 180. Então, se a gente tem 30 aqui e 90 aqui, dá 120. Para a gente completar 180, aqui é 60 graus. Se você não gostar de resolver com ângulo 30, você pode resolver também com ângulo 60. Mas já que está escrito aqui, desenhado, vamos resolver assim. Então, a gente tem aqui o cateto oposto, né? E aqui o cateto adjacente. E aqui é a hipotenusa, já que é um triângulo retângulo, como disse na questão, e como está desenhado aqui, né? Tem esse quadradinho aqui que significa triângulo retângulo. Beleza. Agora vamos fazer as contas, né? Primeiro, vamos descobrir qual é o lado a C, né? Para depois a gente conseguir fazer a área e todo o resto das questões. Bom, para a gente descobrir esse lado aqui, que é o AC, a gente faz tangente de 30 graus. Por quê? Porque a tangente de 30, tangente, né, no geral, é a mesma coisa que coca, né, cateto oposto sobre cateto adjacente. E a gente sabe que tangente de 30 tangente diferente, vejam só, vocês, raiz de 3 sobre 3. Então a gente já tem esse valor também. Então, vamos colocar aqui agora. No lugar desse tangente de 30, a gente coloca logo esse resultado. E aqui a gente coloca o que a gente tem, né? A gente tem o cateto oposto, 6 centímetros. Então, vai ficar para a gente descobrir só o cateto adjacente, beleza? Então, igualou aqui, né? Porque é uma razão, então esse triângulo aqui vai ter que seguir essa razão. Então, a gente iguala. Beleza, então a gente passa o CA
para cá, multiplicando, fica a raiz de 3 vezes CA, e passa esse 3 dividindo, multiplicando. Então, 6 vezes 3, 18. Então, fica dessa forma aqui. 18 igual a raiz de 3 vezes CA, que é o cateto adjacente. Então, para a gente facilitar ainda, melhorar ainda mais esse resultado, a gente passa esse aqui dividindo, né? Então, passou dividindo 18, a gente fica com 18 sobre raiz de 3. Só que a gente não pode ter o resultado com a raiz de 3 no denominador, né? Na parte de baixo. Então, a gente faz o seguinte, a gente multiplica os dois números, o de cima e o de baixo, por raiz de 3, porque quando a gente multiplica a raiz de 3 com raiz de 3, a gente tem 3, né? A gente tira, corta a raiz, né? Então, vai ficar 18 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Então, a gente tem esse resultado aqui, que é 18 raiz de 3 sobre 3. A gente consegue também cortar aqui, ó, 18 com o 3, fica 6 raiz de 3. Então, a gente tem agora o cateto adjacente a esse ângulo aqui. Então, que é 6 raiz de 3, beleza? Então, agora, para a gente descobrir a área dele, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente já aprendeu, né? É base vezes altura sobre 2. Então, base aqui no caso pode ser essa aqui ou tanto essa aqui, mas como está encostado aqui para baixo, né? A gente faz essa sendo a base, mas tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Então, a base a gente pode pegar 6 raiz de 3 vezes a altura, que é 6, né? Ou o contrário, né? Pega como se aqui fosse a base e aqui fosse a altura. Então, multiplica isso aqui e divide por 2 o total, né? Então, tem 6 vezes 6 raiz de 3, 6 vezes 6 é 36, então 36 raiz de 3 sobre 2, que é 18 raiz de 3, beleza? Centímetros quadrados, já que aqui está em centímetros. Daí, a hipotenusa a gente pode descobrir com o seno, né? Já que a gente tem esse lado aqui e a gente tem esse ângulo, a gente consegue descobrir a hipotenusa, mas a gente poderia também fazer por aqui o teorema de Pitágoras, né? 6 ao quadrado vezes a base aqui, 6 raiz de 3 ao quadrado também, igual a hipotenusa raiz ao quadrado, né? Eu falei vezes, né? Mais 6 ao quadrado mais 6 raiz de 3 ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Mas como a gente está aprendendo a trigonometria, vamos exercitar, né? Seno de 30, a gente sabe que é meio, então o seno a gente sabe também que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que a gente tem aqui? A gente já tem o cateto oposto, né? 6 centímetros, e a gente também tem o valor de seno de 30, que é meio. Então, a gente vai igualar essa razão com essa. Então, a gente tem meio igual a 6 sobre h, que é a mesma coisa que eu passar esse h aqui e passar esse 2 que está embaixo, multiplicando 6, a gente tem 12 centímetros. Então, a hipotenusa desse triângulo é 12. Agora, só para finalizar aqui, né, porque a gente confirmar esses que a gente já descobriu a resposta, né, a resposta aqui é a A, né, a gente confirmou aqui nessa questão, nessa hora aqui, né, mas só para a gente confirmar, né, a gente faz as outras duas aqui para a gente ver que realmente é a letra A. A hipotenusa a gente viu que é 12 centímetros, aqui está 10 centímetros, então não é. Cateto AC, aqui fala que é 8 raiz de 3, a gente viu que é 6 raiz de 3. Aqui ele pede a razão entre a medida do cateto AB e o cateto AC. Cateto AB é um cateto oposto e o cateto AC é o cateto adjacente, portanto, essa razão é exatamente a nossa tangente, né? E a gente sabe que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, não é esse resultado também. E o perímetro, ele pede aqui, a gente tem que fazer a conta, né? A gente pega todos os lados, que é 6 raiz de 3, né? O AC, mais 12, que é a hipotenusa, mais 6 centímetros aqui, que é o cateto oposto. A gente soma tudo, vai dar 12 mais 6, 18, mais 6 raiz de 3. A gente pode isolar esse 6 aqui, que fica 6 vezes 3, né? Que dá 18, e mais 6 vezes a raiz de 3. Então, fica assim, né? Aqui ele coloca um 1, então também está errado. Beleza, fechou. Bom, e agora essa outra questão que diz o seguinte: para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento a partir de um ponto A
mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P na praia, mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B. Então, ele veio daqui até aqui e mediu o ângulo de cada um, né? A gente vê, mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu o modo que fosse possível, no entanto, sob um ângulo visual 2 alfas. Então, aqui era alfa, que virou 2 alfas. Ele também fala que o ângulo alfa é igual a 30, então se aqui é 30, aqui é 60, né? 2 vezes 30. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Então, daqui até aqui a gente tem 2.000 metros. Então, ele pede aqui depois a menor distância do barco até o ponto fixo P. Então, a menor distância do barco até o ponto fixo P é quando o barco faz 90 graus com esse ponto, né? Então, vamos fazer a conta. A gente tem 2.000 aqui, esse valor. A gente tem esse cateto oposto, né? Que é o x. E aqui a gente tem um valor y, que na verdade nem vai interferir. Vocês vão ver que a gente vai excluir ele da conta e vocês nem vão precisar descobrir esse valor, beleza? Mas a gente vai precisar saber a tangente de 30 e a tangente de 60. Então, quais são? A gente sabe lá daquela tabelinha, daquela musiquinha. Tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3 e tangente de 60 é igual a raiz de 3, beleza? Então, a gente nota aqui nessa figura também que para a gente conseguir fazer trigonometria, a gente precisa de ter um triângulo retângulo, né? Então, o triângulo retângulo precisa de ter o ângulo reto, que é esse aqui no caso, né? Então, aqui a gente tem 3 triângulos, mas a gente só vai usar 2, que seria esse triângulo aqui, né? Esse triângulo grandão aqui, e também tem esse triângulo aqui, ó. Viram? Só que só tem 2 que são retângulos, né? Esse aqui e esse aqui, beleza? Então a gente só vai usar os retângulos. Então a gente pega primeiro esse pequeno aqui, né? Que é x por y e o ângulo 60 graus. A gente sabe que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então x sobre y, e tangente de 60 graus, a gente viu aqui que é raiz de 3. Então a gente iguala essa razão, raiz de 3 igual a xy, x sobre y, passo o y multiplicando, dá y vezes raiz de 3 igual a x. Beleza, a gente não descobriu o valor aqui, mas na próxima a gente vê se consegue usar essa referência aqui, beleza? Então agora a gente vai fazer do grandão. A gente tem aqui cateto oposto igual a x e cateto adjacente igual a 2.000 metros mais o y. Não pode esquecer desse mais y, né? Porque esse lado é a soma disso tudo, né? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente igual a tangente de 30 graus, né? Que foi falado aqui. Tangente de 30 graus a gente viu que é raiz de 3 sobre 3. Então, é igual a essa razão aqui a essa razão aqui, né? X sobre 2.000 mais y, que é esse lado aqui. Beleza. Passou esse 3 multiplicando, ficou 3x, né? E passa esse 2.000 mais y multiplicando, também está dividindo aqui, né? Multiplicou, ficou 2.000 mais y vezes a raiz de 3. Fica dessa forma, né? Escrito. Então, para a gente melhorar ainda mais, a gente agora multiplica no chuveirinho aqui, né? Raiz de 3 vezes 2.000, 2.000 raiz de 3, raiz de 3 vezes y, y raiz de 3 igual a 3x. Y raiz de 3 a gente já viu aqui, ó. Olha que legal. Y raiz de 3, ele falou para a gente que é igual a x. Então, a gente pode trocar esse y raiz de 3 por 1x, beleza? Então, trocou aqui, ó. Passei para x. A gente tem agora 2.000 raiz de 3 mais x igual a 3x. Então, passa esse aqui subtraindo, né? 3x menos x, a gente tem 2x. Agora, a gente tem 2.000 raiz de 3 igual a 2x. A gente pode simplificar, né? O 2.000 com o 2, fica 1.000 raiz de 3 igual a x. É a resposta 2, né? A letra B. Beleza? E, por último, essa questão aqui. O pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma queda de quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Beleza, tem aqui a figura, 30 centímetros de distância, né?
Daí ele diz que um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância, então entre uma tábua e outra a gente tem 30 centímetros, de modo que no solstício de verão a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus, com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível dele. Então ele pede aqui, ó, a altura dessa madeira aqui, ó, dessa tábua, beleza? E ele disse que a distância entre as duas tábuas, as várias tábuas, é de 30 centímetros por tábua, né? Beleza, então vamos desenhar melhor para a gente entender como que tá, como que é essa questão, né? Então a gente tem aqui, e ele fala que no sol do meio-dia ele bate perpendicular a esse pergolado, né? Então seria essa linha rosa aqui, beleza? Então bateu perpendicular, a gente não tem perda de nada do sol, né? Porque esse pergolado só vai tampar o que tiver embaixo dele, né? Só vai fazer sombra aqui. Aqui ele não vai tampar nada. E ele pede em relação, né? A relação quando o sol é de 30 graus e a pino, né? Que é no meio-dia. Sol sol perpendicular à direção das vigas, né? Então ele quer comparar o sol do meio-dia, que é esse aqui, que ilumina todo esse vão entre o pergolado, enquanto o sol da tarde, em 30 graus, né, aqui fazendo 30 graus, ó, o ângulo aqui, ó, 30 graus, e vai fazer sombra, né, já que aqui, ó, tudo isso aqui não vai ser pego pelo sol, né, então vai ter sombra. Então, por isso, a gente tem que descobrir qual que é a altura que ele precisa para ter metade desse vão com sombra, que é a, o vão total é 30 centímetros, a metade dele é 15 centímetros. Então, a gente tem um triângulo assim, ó, 30 graus, com o cateto adjacente de H, que é a altura que a gente quer descobrir, e o cateto oposto de 15 centímetros, beleza? Então, já descubram aí qual que é, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente sabe que é tangente. Então, tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, beleza? Então, vamos fazer a conta agora, né? A gente tem o CO, que é 15 centímetros, que é o cateto oposto, e a CA, que é o H, que a gente não tem que descobrir. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a 15 sobre H, beleza? Então, passa esse H multiplicando aqui e passa esse raiz de 3 sobre 3 invertendo, né? Passa o 3 multiplicando e raiz de 3 dividindo. A gente vai ter 3 vezes 15, 45, dividido por raiz de 3. Mas lembra lá que eu falei que raiz de 3 não pode ficar embaixo? Então a gente vai ter que multiplicar os dois, né? O denominador e o numerador, por raiz de 3. Então, 45 vezes raiz de 3, 45 raiz de 3. Dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3, que corta a raiz, né? Aqui a gente consegue simplificar também, ó, 45 dividido por 3 é 15. Então, a altura disso que a gente precisa é 15 vezes raiz de 3. Mas como ele pede aqui um número aproximado, né? Ele pede aqui, ó, mais próximo em centímetros desses valores aqui, é bom a gente descobrir qual é o valor sem esse raiz de 3, né? A gente sabe que raiz de 3 é igual a 1,73, então 1,73 vezes 1,73, ou ao quadrado, a gente tem 3, né? Então, a raiz quadrada de 3 a gente é 1,73. Então, a gente multiplica agora, 15 vezes 1,73. A gente tem 25,98 centímetros, e qual que é o número mais próximo? É o 26, né? O 15 está meio longe, o 52 está mais longe ainda. Então, letra C, essa é a resposta certa. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje. Muito obrigado pela atenção e bons estudos aí.